Oi, seja bem-vindo, que bom você por aqui. Deus abençoe, eu espero que essa palavra possa ministrar o coração de vocês. Agora um aviso, um conselhinho, anote, medite, sabe? Permita que realmente essa palavra possa entrar no coração de vocês, tá bom? Beijão, Deus abençoe, até, tchau. Bom dia, meus irmãos, amigos, como é que estão? Todos bem? Com fé em Deus, né? Eu creio que em nome de Jesus há de haver uma graça de Deus sobre nossas vidas, de forma a nos dar sabedoria nesse novo tempo, tá ok? Eu quero começar orando com vocês, abençoando a vida de vocês e pedindo que Deus possa assim ministrar os nossos corações, derramando da graça dele. Amém? Senhor Deus, nós exaltamos e engrandecemos o teu nome. Louvamos, exaltamos e bendizemos a ti. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa nossas ofensas, nossos pecados. Senhor, nos ajuda a renunciar os nossos sentimentos e vontades que muitas vezes ferem a tua santidade. Eu oro para que o Senhor visite cada lar neste momento, daquelas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente nesse momento, para que recebam graça, fortaleza, renovo, para que possam estar atentos à voz do Senhor, à voz do teu Espírito Santo, e possam, Senhor, se permitir ser trabalhados e moldados segundo a tua boa vontade, para que tenham cada um deles o caráter de Cristo formado e evidencie a tua glória. Senhor, atende a necessidade deles, seja de necessidade emocional, seja física, seja, Senhor, material, espiritual. Tenha misericórdia. Vem sobre nós nesta hora, que neste momento o teu Espírito Santo ministre sobre nós, dai-nos paz, que a paz que excede todo entendimento seja sobre nós nesta hora, e que possamos ouvir com clareza a tua voz. Fala com todos nós e que realmente nossos lares agora sejam inundados, Senhor, de uma nuvem de glória, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais um domingo estamos juntos para a glória do Senhor. Que coisa boa é poder estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Você que está nos assistindo por este canal e por acaso talvez ainda não seja inscrito, inscreva-se nesse canal do YouTube, Igreja Andante, e aqui você vai poder acompanhar as reuniões que fazemos, as ministrações, as palavras que compartilhamos. Você também pode nos seguir lá no Instagram e ali também ver algumas frases, algumas palavras também, alguns tópicos que lançamos ali também para reflexão e meditação, tá bom? Sejam todos bem-vindos. De antemão já te peço, curta aí esse nosso vídeo, nos dá essa força também, para que esse vídeo possa ser indicado também pelo YouTube, para que outras pessoas tenham acesso. Oro a Deus para que realmente o que seja falado aqui seja de bênção para a sua vida, tá ok? Então Deus abençoe você. Em hipótese alguma queremos discriminar ou gerar polêmica em nada, estamos compartilhando a palavra de Deus, compartilhando aquilo que tem ministrar nossos corações, e o nosso desejo é que você seja ricamente abençoado, tá ok? Então sinta-se à vontade, fica aí conosco, e quiser comentar algo, tem uns comentários aí, fica à vontade também, tá bom? Quem está ao vivo conosco nesse momento tem um chat também, pode se comunicar conosco, sejam todos bem-vindos aí, tá ok? Um abração, Deus abençoe a todos e vamos que vamos, para a glória do Senhor. Irmãos, nesses dias eu estava meditando e pensando sobre o que poderíamos realmente abordar nesse mês de abril. Mês passado nós trabalhamos basicamente com um tema que foi o Espírito Santo e a Igreja, e nós fomos falando alguns domingos. Então você busca aí no histórico aí do YouTube, você vai ver os nossos vídeos. Ouvi alguns irmãos também compartilhar a palavra, o Wilton, o Eduardo, semana passada, né? Então tem um conteúdo muito bom aí para que vocês possam também ser edificados, tá ok? E eu queria, nesse mês de abril, falar um pouco sobre a simplicidade do Evangelho que Cristo Jesus pregou. Então, basicamente,
nesse mês de abril, eu devo falar com vocês sobre isso. Então, Jacques, qual é o tema? O tema é a simplicidade da vida do discípulo em Cristo Jesus, né? Então, essa simplicidade que eu quero falar para vocês. Por que eu pensei nesse tema? Nós somos acometidos de tantas informações, de tanta enxurrada de notícias, tantas coisas, e às vezes a gente complica coisas tão simples como o próprio Evangelho, né? E a gente fica assustado ou quer inventar coisas. Não precisamos inventar. Se a gente parar um pouco e entender do início, lá, se a gente voltar no livro de Bereshit, ou livro de Gênesis, como nós conhecemos, lá no princípio, a gente vai entender que tudo começou por causa que o homem, ele desobedeceu. Então, com a desobediência, lógico, entrou o pecado e com ele a morte, segundo que podemos ver em Romanos, capítulo 5, versículo 12, entrou a complexidade das coisas, né? A gente começou por não conseguir ouvir Deus, por ter se separado dele por nossas próprias atitudes e escolhas, começamos a inventar coisas e fazer cada vez mais besteiras. Nós que simplesmente poderíamos ouvir os conselhos de Deus e seguir as suas orientações e assim andar em obediência, fizemos tudo errado e essa questão que começou no Éden se propaga até hoje. Você vê que coisas tão simples se tornam complicadas. Jackson, me cita uma coisa simples que você está dizendo que é complicada. Bem, uma coisa simples é respeitar a opinião dos outros. Isso é simples. Mas a gente faz um escarcéu, a gente faz uma complicação, a gente se zanga, a gente chateia porque o outro fala uma coisa diferente do que eu falei. Gente, as pessoas são diferentes e elas têm opiniões diferentes. O nosso Deus, ele nos criou com atributos de personalidade que temos e permitiu que cada um tivesse uma história diferente pela sua própria criação. Mas ele nos traz para ele, por meio de Jesus, para que pudéssemos viver uma vida onde voltássemos às orientações e conselhos dele. Então, tudo que vamos enfrentar neste mundo, se continuarmos vivendo da maneira que estávamos habituados a viver, ou seja, com nossos próprios pensamentos, sem buscar as orientações e conselhos de Deus, vamos complicar as coisas que são simples. Como eu falei para vocês, as pessoas fazem um comentário. Na simplicidade nós vamos entender que se caber para mim, beleza. Se não der para mim, não deu. E eu não preciso discutir com ela, né? Pode ser que o comentário que ela fez tenha sido ofensivo. Então eu posso orar por ela, né? E N situações que a gente pode resolver. Essa dificuldade que nós temos de ouvir ou até nos relacionar demanda da questão do pecado, porque quando o pecado ele entrou no mundo e trouxe rebeldia e ampliou a rebeldia e a desobediência a Deus, ela gerou em nós um sentimento de superioridade. Como assim superioridade? Eu sei, eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém vai me orientar. Isso é uma coisa, sabe? Às vezes o fato de ouvir alguém falando algo, a gente já entende que a pessoa está nos obrigando. Não. Você é livre. E você pode agir de forma diferente. A pessoa que mais nos ensinou a viver essa vida de simplicidade foi Jesus. Vocês repararam como Jesus veio, amados? Já prestaram atenção? Ele vem, como eu até falei uma certa vez, uma família sem expressividade, né? Uma família recém-constituída, ou seja, Maria estava prometida a José, e na cultura judaica o fato de estar prometida ou ser noiva já é considerado um compromisso inquebrável, né? Então já era certo. Então, se algum homem na época, algum outro jovem tivesse interesse em Maria, ele já sabia automaticamente que aquele interesse dele acabava ali, porque Maria agora já seria esposa, já era considerada a esposa de José. Então,
o compromisso era um compromisso firmado. Então a família está se iniciando. A gente vê que Maria, ela tem uma visita do anjo do Senhor. E o anjo revela que no ventre dela foi formado um bebê. E esse bebê seria o Salvador do mundo, né? E o próprio Senhor depois conversa com José, orienta José e as coisas começam. Mas é uma família que não tem expressividade. Não era uma família de sacerdotes, sabe? Não era uma família de posses. Mas era uma família que atendia aos requisitos da simplicidade e da promessa do Senhor. Que simplicidade eu poderia dizer? Fidelidade de Maria, porque quando o Senhor fala com Maria, ela diz, eis-me aqui, cumpra assim tua serva aquilo que o Senhor disse. Né? O José, lógico, por uma questão tão complexa de diversidade, ou seja, uma mulher ficar grávida do nada, mas o Senhor se revela e conversa com ele, e a palavra diz que ele, sendo justo, ele não quis infamá-la, e o Senhor vai, esclarece tudo, e ele cuida do Senhor, né, como seu próprio filho, e assim essa família vai se desenvolvendo. O José era carpinteiro, o Jesus, ele segue o papel do pai, torna-se carpinteiro e segue sustentando. A gente entende historicamente que José morreu, a gente não sabe exatamente quando, mas como Jesus era o primogênito, ele assumiu a casa. Então ele chega, assume a casa, depois, lógico, depois de Jesus, Maria tem outros filhos com José, mas Jesus era o mais velho, então assumir a casa, assume o ofício do pai e começa a sustentar a casa. Você vê que a simplicidade da vida segue, né? Ele não tinha nada de diferente dos outros no que diz respeito a uma postura de superioridade, a uma postura de destaque. Ele era como qualquer outro, trabalhando, cuidando da casa, ajudando sua mãe, ajudando seus irmãos, e assim desenvolveu até a idade dos 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, ali começa o ministério de Jesus, seu serviço específico, ou seja, o serviço pelo qual Deus o havia designado. E ali ele deixa agora os outros filhos assumirem a casa, e agora ele vai para o ministério público, onde ele vai agora pregar o evangelho, e nessa pregação do evangelho para Israel, as pessoas se questionam porque quem é esse homem? Ou seja, ele não era um sacerdote, ele não era um doutor da lei, eu digo isso reconhecido logicamente por todos os ritos judaicos, mas as palavras, as ações, as atitudes, os ensinos dele eram ensinos de uma pessoa que era sábia, que era um mestre. Tanto é que os próprios fariseus o reconhecem como mestre, não por não por título, não por pompa, mas pela postura, pelo ensinamento em si, né? Pela conduta e pelas pessoas que o seguiam. E essa conduta de Jesus é manifesta na simplicidade. Vocês devem lembrar que os próprios fariseus, eles buscavam se destacar, buscavam colocar roupas diferenciadas, buscavam os primeiros lugares nas reuniões que iam, buscavam fazer longas orações com as viúvas, fazer orações em praça pública, buscavam mostrar às outras pessoas de certa forma que estavam jejuando, deixando o rosto triste, a barba bagunçado, cabelo bagunçado. E Jesus não tinha nada disso. Ele vivia a simplicidade que eu quero dizer aqui para vocês, né? Ou seja, ele vivia uma vida de obediência aos princípios do Pai, vivendo de forma natural como qualquer homem vive. A questão era que ele estava seguindo as orientações que o Pai havia dado. Eu e você, principalmente nós que nos rendemos a Cristo Jesus, nós fomos orientados e despertados, na verdade, melhor dizendo, a assumir um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida é esse estilo que Cristo viveu. Que estilo? O estilo da simplicidade fundamentada na obediência aos princípios do Pai. Então, eu como esposo hoje, na simplicidade do Evangelho, o que é que o Senhor diz para os esposos? A Bíblia nos diz, né? Maridos, amai vossa esposa. Marido, tratar a esposa como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu não preciso inventar, eu não preciso criar nada novo, eu não preciso buscar uma teoria, um embasamento, eu preciso ouvir, discernir e aplicar
Aí eu volto a falar, isso é simplicidade. Então eu preciso amar a minha esposa, respeitar a minha esposa, entender da fragilidade da minha esposa, né? E buscar conduzi-la como sacerdote da minha casa a ser cada dia mais parecida com Cristo Jesus. Antes de casar, e eu me converti ao Senhor, eu tinha 18 anos, e eu ainda era solteiro, e eu morava com meus pais. Na minha simplicidade solteiro, eu entendi que eu precisava obedecer aos meus pais. E ali, juntamente com aquele contexto onde estava, abençoar a vida deles. Porque, embora eu não tivesse um papel de autoridade natural, lógico, porque eu era filho, eu tinha um papel de autoridade espiritual, porque meus pais não eram convertidos na época. Mas eu precisava viver em simplicidade. Houve um momento na minha história que eu não entendi isso e achei que, porque conhecia Jesus e pregava e eles não queriam, eu tinha o direito de sair de casa ou fazer. Mas fui orientado, fui despertado e chamado a atenção pelo meu pastor para que eu pudesse desfazer a bagunça que eu havia feito. E eu não tinha entendido no momento, lógico, eu não gostei da orientação, mas me submeti e essa orientação foi que gerou a transformação na minha casa. E dali eu comecei a entender que como o evangelho é simples. Basta seguir os princípios que foram estabelecidos, orientados para cada um, dentro de cada nível, e você cumprir. Houve um manifestar da graça de Deus na minha casa a ponto dos meus pais se converterem. Por que aconteceu isso? Por causa da simplicidade do evangelho. Irmãos, Paulo nos ensinou uma coisa em Romanos. Eu queria ler para vocês esse texto de Romanos e discutir um pouco mais sobre isso. Então, Romanos capítulo 1 tem uma palavra que vocês vão entender melhor essa simplicidade e o poder que há na simplicidade. Romanos 1, versículo 16, tá ok? Então, Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim na minha tradução. Eu estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Queria repetir a seguinte frase, e repita comigo aí na sua casa, por favor. O evangelho, repita assim comigo. O evangelho, isso, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Ótimo, obrigado aí por ter repetido comigo. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Essa boa notícia, esses conselhos, essa boa notícia que Deus ama e que Deus está aqui para caminhar com você e te ajudar nas suas dificuldades. Para me ajudar nas minhas dificuldades. Eu não preciso mais andar de forma independente. Eu não preciso mais andar de forma isolada. Eu não preciso mais usar os meus recursos com as minhas energias. Eu preciso obedecer e usar a energia agora de forma sábia. Usar os recursos agora de forma sábia. Os recursos orientados, instruídos por Deus. Porque o evangelho, essa notícia poderosa, ela é um poder, ela traz um poder maravilhoso, né? Que esse poder é o poder transformador. Amados, como Jesus influenciou a vida de tantas pessoas, influencia até hoje e continuará influenciando até o retorno dele. Por simples manifestado poder por meio da obediência do evangelho. Os homens que seguiram Jesus, que a gente chama de apóstolos, né? Seguiram por quê? Não havia em Jesus, a gente poderia até usar o texto de Isaías 53, não havia nele formosura alguma. Jesus não tinha dinheiro que chamasse a pessoas ou atraísse, não era a beleza dele, mas a obediência ao Pai manifestava a graça que permitia com que aqueles homens tivessem compreensão da palavra. A igreja do primeiro século experimentou isso em obediência e as pessoas eram atraídas por causa do poder da obediência. As pessoas ouvirão a tua palavra, ouvirão a minha palavra e se chegarão ao Senhor e experimentarão transformação pelo poder que é emanado da minha obediência e da sua obediência. E isso é simplicidade. Simplicidade. Como costumam dizer, simples assim.
obedecer levará à manifestação da vontade do Senhor. Somos discípulos e hoje temos que começar a andar. Temos que andar nos caminhos do nosso Mestre. Simplicidade. Fazendo aquilo que convém e daquilo que agrada ao Pai. Lembra que uma certa vez conversando com vocês eu disse assim: muitas vezes a gente vai para várias reuniões, ouvimos várias coisas e depois a gente começa a buscar mais conhecimento. Jesus não disse: ide e buscai conhecimento. Não foi isso que ele falou. Foi o que ele disse: ide fazei discípulos. Mateus capítulo 28, você poderia ler depois aí do 18 ao 20. Ide fazer discípulos. Como é que se faz discípulo? Primeiro ponto, sendo discípulo. E como é que eu faço para ser um discípulo? Eu rendo a minha vontade e a minha vida à vontade do Senhor. E começo a obedecer aquilo que Ele estabeleceu. E vivendo desta forma, eu consigo despertar outros e ajudar outros. As pessoas têm dificuldades e terão suas complexidades, mas precisamos voltar ao ponto original do Evangelho. Obediência. É essa simplicidade que eu e você precisa ter. E obedecer o quê? O que está escrito na palavra. Nós lemos a palavra tem muitas orientações. Orientações de como filho se comportar, lembra que eu dei aqui um exemplo. De como o marido tratar a esposa, que eu dei um exemplo. Tem de como a esposa tratar o marido e se comportar. Tem como nos relacionar com as pessoas, com os inimigos, ou aquelas pessoas que não gostam da gente, com aquelas pessoas que são nossos amigos, com nossos vizinhos, com pessoas que muitas vezes nos perseguem, que nos maltratam. Tem orientação para tudo. E precisamos seguir as orientações. Aí vai. E se não mudar? Irmãos, vai mudar. E eu quero que você entenda que o mudar não é a favor de mim e nem a favor de quem quer que seja. Mas é a favor do que Deus estabeleceu, porque estamos aqui para abençoar vidas. Eu estou aqui e você está aqui para que a graça e o poder que me alcançou alcance outros. Quando será? Não sei. Talvez muitas coisas da sua vida demorou de mudar. E talvez tenha coisa que você ainda precise mudar. O poder de Deus vai acontecer. Vai fluir. E você será esse canal. Mas, irmãos, para sermos esse canal, precisamos voltar à simplicidade. Um certo dia eu disse a vocês, até colocando em termos mais simples, o que precisamos fazer? Ouvir, aprender, internalizar e praticar. Então, vamos lá. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Você ouviu? Vamos aprender, vamos internalizar. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela igreja. A igreja é complicada, mas Ele pagou o preço por ela. Ele compreendeu as suas dores, Ele compreendeu suas dificuldades, Ele compreendeu suas durezas, Ele compreendeu sua própria rejeição, a própria rejeição da igreja. Mas Ele aceitou e se colocou como uma opção e como um canal de resposta. Aí você pensa, sua esposa talvez seja uma pessoa difícil, tem as dificuldades, talvez de formação, talvez dura, talvez irritável, se chateia com muita facilidade. Mas você está disposto a ser resposta de Deus para a vida dela? Se você estiver disposto a isso, você se posicionar e não se preocupe com o tempo. Talvez você pense assim, mas eu já fiz, eu já mudei, eu dei. Não, você não precisa dar coisas, você precisa obedecer a palavra.
amá-la. A palavra, ela é fiel. Irmãos, eu estou falando de algo que é prático. Eu testemunhei, eu vivi, eu experimentei. Tanto na questão do relacionamento conjugal, quanto na questão de paz. Então eu sou prova viva a vocês que há um poder maravilhoso que emana quando nós obedecemos aos princípios da palavra. E tudo vai para o devido lugar. E as coisas acontecem. Se quer experimentar isso na sua casa, homem, esposo, seja o canal de Deus. Viva a simplicidade em obediência para que o poder de Deus flua e a sua esposa seja abençoada, mais do que já tem sido. Amém? Vamos lá, filhos. Aliás, deixa eu falar da esposa, né? Vamos lá, esposa. A Bíblia diz, se a gente fosse pegar o livro de Efésios, que eu estou me baseando aqui, Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. Esposas, sede submissas ao vosso próprio marido. E ele diz que é para ser submissa como a igreja o é ao Senhor. Tem maridos difíceis? Tem. Tem homens cabeça dura? Tem. Tem homens que não ouvem? Tem. Talvez seu esposo esteja nesse quadro, talvez seu esposo seja até pior, ou não seja nada disso, seja até melhor, ou talvez não tome nem a direção da casa como deveria ser. Independente do quadro, a palavra diz que a esposa deve ser submissa ao esposo. E quando a gente fala de submissão, está falando de ser capaz, chamados. Não vamos dar ouvidos às interpretações de outros. Vamos estar atentos naquilo que o Senhor tem para nós. A palavra submissão é debaixo de uma missão. Ou seja, o Senhor responsabilizou o seu marido como cabeça, aquele que vai te orientar, seu sacerdote do lar e trazer alimento espiritual para sua casa. E você, sendo a primeira ovelha dele, deveria ser e deve ser a primeira a ser sustentada, ajudada, auxiliada, para que tenha condições também de manifestar essa graça para com os filhos. Mas digamos que seu esposo não entende isso e ele acha que você tem que obedecer ele de qualquer jeito, porque ele é o chefe, ele mandou, porque falta a compreensão dele, né? Irmã, siga sem confusão e em obediência aos princípios do Senhor. Ah, mas esse homem não muda. Ele vai mudar, porque o poder do Evangelho é real. E haverá transformação. E quando a transformação chegar, ele entenderá, e com certeza, irmã, ele vai aprender a te amar. Mas nós não podemos interferir nesse processo. Quando eu falo interferir, é desobedecer aos princípios da palavra para fazer aquilo que achamos ou pensamos. Nós já vivemos assim. O mundo está assim. Esse caos de tanta confusão, de mortes, né? De tanta confusão de briga em família, separação, divórcio, filho matando pai e vice-versa. É simplesmente porque cada um quer dar o seu jeito. Existe um jeito, uma maneira que está na palavra. A obediência à palavra gera a manifestação do poder. E eu quero que você entenda o seguinte: não pensem assim. Talvez você pense assim: ah, mas eu conheço um bocado de crente que está com a vida toda acabada. Nós não estamos falando de crentes. Eu não estou falando de católico, não estou falando de religião, não estou falando de ninguém. Estou falando de homens e mulheres que precisam obedecer aos princípios da palavra. E eu dei o nome a esses homens e mulheres de discípulos. E eu tenho convido a você, se você já é, amém. Mas eu convido você que ainda não é, seja um discípulo de Jesus. Talvez você até é um irmão em Cristo, talvez você tenha um dia aceitado Jesus. Hoje você precisa se render a Ele. Sair da posição de quem aceitou e se colocar na posição de quem se rendeu, para que Ele possa dirigir você. Irmãos, muito mais importante do que você morar no céu é você manifestar a glória de Deus aqui. Porque manifestando a glória, você não vai só. Você vai com muitas pessoas que foram abençoadas através da sua vida. Não sei quem você é. Não sei quais são as suas lutas e dificuldades. Mas eu sei que se o Senhor te chamou, você é um canal dele. Deus vai usar a sua vida. Mas você precisa entender que para que Ele possa usar a sua vida, você precisa ouvir e obedecer a palavra. Sem ser desse jeito, você vai ser mais um que ainda não compreendeu a palavra. Na Bíblia nós temos a história de vários homens
muitos dos quais entenderam, compreenderam e estão relatados como homens de exemplo para que possamos seguir. Que você seja esse homem de exemplo, essa mulher de exemplo. Que eu seja esse homem de exemplo. Que minha esposa seja essa mulher de exemplo. Que os meus filhos, que os seus filhos. Amém, amados? Voltando ao nosso assunto. Você começa a entender que simplicidade tem a ver com obediência. É isso que eu quero que você entenda. É ler, entender e aplicar. Muito mais que falar com palavras, você precisa falar com a sua vida. Muito mais que falar com ensinos, você precisa demonstrar pela sua vida. As pessoas que estão perto de você precisam ver. Nós, discípulos, somos o Jesus mais próximo das pessoas. Você, discípulo, é o Jesus mais perto das pessoas que estão aí ao seu redor. Sua família, sua casa, sua vizinhança, seu bairro, sua cidade. Deixa esse poder fluir. Você não pode, e melhor, não é que você não pode, você não deve, a palavra melhor é essa, você não deve reter esse poder que Deus tem desejado manifestar através da sua vida. Não impeça o fluir de Deus, amados. Não impeça o fluir de Deus. Tem uma palavra, está em Mateus, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 16, que fala que sede simples como as pombas. Sede simples como as pombas. Deixa eu pegar o texto direitinho aqui, para que eu não venha dar referência errada a vocês, tá bom? É Mateus 10, 16 mesmo. Então diz que sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simples como as pombas. E eu estou falando de simplicidade, seja simples. Talvez você não tenha beleza. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez você não tenha nenhum cargo eclesiástico. Talvez ninguém nunca pediu para você pregar ou cantar. Mas o Espírito que está em mim, está em você, ele flui. Independente do que os homens acham ou pensam. Eu só preciso seguir a vida em simplicidade e em obediência. Ok, amados? Queria ler um outro texto com vocês. Na verdade, vou ler uma sequência de textos, tá bom? Quem puder ir, e assim quiser, abra sua Bíblia em Provérbios 3, 34. Provérbios 3, 34. Bem, diz assim: certamente ele, está falando de Deus, escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. A gente sabe que humilde é justamente quando a pessoa, né, ela entende sua posição de dependência. Então, nós entendemos que temos sabedoria, entendimento, alguns até têm um bom nível intelectual, mas a gente coloca isso tudo debaixo do domínio de Cristo. E isso não faz diferença. E a gente se relaciona com todas as pessoas, mais sábias, menos sábias, ricas, que não tem nada, porque a gente entende que é igual a ela e muitas até inferior, porque estamos como aquele que serve. Então, Deus dá graça aos humildes. Deus, ele escarnece os escarnecedores. Ele escarnece, Deus não se agrada daquelas pessoas que falam mal. Temos que frear nossa língua. Um outro texto, daí nós vamos para Mateus, capítulo 23, verso 12. Então, Mateus, cadê Mateus aqui? 23, verso 12. Deixa eu ver o que diz na minha tradução. Aqui é Marcos, Jackson. Estava em Marcos, estou procurando Marcos 23, vou achar nunca, né?
Então, Mateus 23, verso 12. Cadê? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amados, a exaltação que porventura possa vir e realmente nos é satisfatória é que Deus, né? Melhor coisa é Deus falar da gente, não a gente falar da gente mesmo, né? É Deus testemunhar. Lembra que Deus testemunhou de um cidadão? Quem lembra? Quem foi o cidadão? Quem? Isso, Jó. Olha, estão sabendo, né? Tá sabido aí, hein? Aí sim, viu? Cadê Júnior? Aí sim. Jó. Deus dá um testemunho acerca de Jó, né? Viste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que se aparta do mal. Como é bom a gente ouvir Deus testemunhando da gente, né? Então, que Deus possa testemunhar da sua vida também, tá bom? Continuar aqui na leitura, vamos lá para Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago fica logo após Hebreus, amados, tá bom? O livro dos Hebreus. Então, Tiago 4, 6. Diz assim na minha tradução: antes ele, Deus, dá maior graça, pelo que se diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Antes de eu comentar, eu vou logo para Pedro, que está aí pertinho. Então lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede graça. Amados, eu e você somos tremendamente abençoados. Se você parar um pouco e pensar, o que foi que eu e você ganhamos? Ganhamos uma oportunidade nova, ser nova criatura, ser uma nova pessoa, ser um novo homem, ser uma nova mulher, saber lidar com os relacionamentos, saber lidar com as situações difíceis, poder orar a um Pai que nos deu acesso por meio do seu Filho, ter o Espírito Santo que habita em nós e que nos aconselha em todas as situações. Nós fomos ricamente abençoados. Infelizmente, a maioria não utiliza todos os recursos que estão à sua disposição. Deus concedeu as coisas tão maravilhosas, amados. O Espírito Santo, coisa tremenda, habita em mim e em você. Ele nos aconselha, nos orienta, ele nos dá direção, nos faz lembrar das palavras do Senhor, nos dá a compreensão da Bíblia. Que coisa fantástica, né? E a oração, então? Você poder orar, né? Chegar ao trono da graça de Deus, do teu Pai, e falar com Ele, porque Jesus te deu esse acesso, e é no nome dEle que você tem esse achego, pelo poder do sangue que Ele purifica todo o pecado, você consegue chegar ao Pai. Esses recursos te torna uma pessoa completamente diferente nesse mundo. Mas é por isso que o Senhor chama a minha atenção e a sua. Nós temos acesso a Ele, o Espírito Santo está na gente. E nós não podemos agora achar que somos alguma coisa. Com toda humildade, precisamos nos colocar diante dele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Embora tantos recursos o Senhor tenha me oferecido, eu ainda continuo dando vazão em muitos momentos à minha carne. Porque quando me chateio, não penso, não reflito, não refreio minha língua. Às vezes, ao Senhor, quando vejo uma postura da minha esposa, me exalto e termino pecando. Às vezes exagero na ação com os meus filhos. Ou o filho, às vezes, exagera na resposta que dá ao pai ou à mãe. Precisamos refrear e voltar à simplicidade. Se a gente voltar um pouco, meditar mais, refletir mais e se desafiar para aplicar pela graça do Senhor na sua vida, isso não vai te tornar especial. Isso vai te tornar discípulo. E o poder que emanará disso
será para a glória dele. Talvez as pessoas fiquem assim e falam, fulano é uma bênção, mas fulano como é bom estar com fulano, como é bom. Talvez seja. Mas, irmão, bênção maior é ser conhecido de Deus e não dos homens. Que os homens nos conheçam, mas que isso não influencie na nossa maneira de ser. Mas que nós nos derretamos diante do nosso amado, porque Ele nos conhece. E que nós desejemos e ansiemos, venhamos estar ansiosos, na verdade, por chegar diante dEle e relatar tudo aquilo que fizemos, pela graça dEle, com o auxílio dEle. Oh, quão grandioso será aquele dia, o dia do nosso encontro, o dia que estaremos com Ele, o dia que relataremos como fizemos e quantas coisas aconteceram e foram transformadas pelo poder que Ele concedeu em nós. Esse poder, amado, está acessível a todos. Todos que optaram seguir um novo estilo de vida, que optaram andar uma vida de simplicidade. Eu quero te convidar, quero convidar você aí agora. Eu te convido, irmão. Eu te convido, meu amigo, a essa vida de simplicidade. Talvez as coisas não estejam correndo muito bem para você. Talvez até estejam. Mas busque viver a vida comum do Evangelho, em simplicidade que consiste na obediência aos princípios da palavra. Deixa Deus tomar a direção. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te orientar. Para que você possa manifestar com toda liberdade a vida que está em você. Talvez as coisas estejam muito bem para você. Financeiramente, as coisas organizadas em casa. Mas não é o suficiente. A graça precisa fluir. Precisa emanar. As pessoas perto de você precisam ser abençoadas. As pessoas que estão no seu convívio precisam experimentar de Deus através de você. Eu te convido a essa simplicidade, para que o Evangelho do Senhor seja real na sua vida. E você experimente esse poder. E você esteja ansioso como eu estou. Para naquele dia falar, Senhor, com toda a dificuldade. Com todas as batalhas pessoais que enfrentei pela minha natureza difícil. Eu experimentei do teu fluir e do teu poder manifestou-se através de mim por pura misericórdia e graça para que outros também pudessem experimentar. E hoje eu não estou aqui só, mas aqueles que o Senhor concedeu que fosse abençoado através de mim também estão aqui. Amém? Que essa palavra possa ter despertado você mais e mais. Que essa palavra possa ter abençoado você nesta manhã. Que você possa sentir um queimar no teu coração nesta hora. Um desejo de se lançar diante dele. Um desejo de buscar e organizar as coisas que estão fora do lugar na sua vida. De estabelecer princípios corretos de acordo com os princípios da palavra. Amém? Foi um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Deus se revele a você. Deus conceda graça a você. Em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a tua casa. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor guarde a tua família. Que o Senhor abra as portas para você. E principalmente revele-se a você. Deus abençoe. Um abraço, amados. Até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.